Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui na frente mais uma vez, trazendo a palavra de Deus. A palavra que eu preparei nessa noite, eu coloquei o nome dela como Os Mitos do Cristianismo. Eu sei que é um pouco confuso, mas espero que logo mais os irmãos irão entender. Para iniciar, eu queria trazer alguns dados que eu acho que são excepcionais para o entendimento daquilo que eu preparei. No ano de 325 depois de Cristo, os irmãos sabem, a igreja era sediada em Roma, ali hoje região da Itália, né? Roma estava passando por muitos problemas e, como os irmãos sabem, Roma tinha um governo muito forte, da qual se estendeu por muitos estados ali, né? Onde hoje são países, mas eles estavam tendo problemas internos. Então Roma começou a recuar na ideia de dominância que ela tinha, né? Que era de dominar outros estados, outras cidades em guerras. Roma foi atacada pelo general Constantino, né? Que era o imperador bizantino, ali, né? O imperador bizantino, na verdade, não o general. O imperador bizantino. Quando Roma foi governada, Constantino viu que a influência que Roma tinha em cima das pessoas, em cima daquele povo, né? Não somente de Roma, mas de várias cidades da qual Roma dominava. Ele então resolveu tirar a igreja cristã de Roma e a levar para Constantinopla. Hoje Constantinopla é ali a região da Turquia. Ali no ano de 325 ele decidiu trazer a primeira reunião que eles chamaram de Concílio de Nicéia. Nessa primeira reunião eles foram decidir uma discussão, né, entre todas as igrejas cristãs sobre vários temas, dentre elas a divindade ou não de Jesus Cristo. Naquela época Jesus ainda não era tido como um ser divino, né? E para isso eles discutiram ali e chegaram a um acordo, e todos aqueles acordos foram selados e levados a todas as igrejas da região. A primeira parte que eu quero falar é sobre a vida de Maria Madalena, né? Ou Maria de Magda, né? Como é no hebraico antigo. Maria Madalena, muitos confundem ela como sendo, até hoje, né? As pessoas tratam ela como sendo Maria Madalena a prostituta, né? Mas, inclusive, estudos já feitos, tudo mais, não relatam ela sendo assim. Maria teve a imagem difundida devido a uma outra Maria que a Bíblia traz, né? E também sobre uma questão muito forte, que naquela época, quando estavam discutindo sobre Jesus, a divindade de Jesus ou não, eles se perguntavam se Maria havia se casado com Jesus Cristo, né? E não havia, obviamente, nenhuma prova ou nada que trouxesse a isso, mas algumas pessoas acreditavam. E como eles queriam, obviamente, ter apenas um centro da igreja que acreditava somente numa coisa, não uma igreja acreditando em uma e outra igreja acreditando em outra, eles começaram a meio que sujar a imagem de Maria Madalena. Mas nós vemos que Maria Madalena, ela foi muito importante na história, né? Maria teve o seu corpo expulso, né, por 7 demônios por Jesus. E depois daquilo ela começou a servir a Jesus Cristo, a segui-lo. E a Bíblia, a gente até vê, né, que Maria foi a primeira pessoa a qual viu Jesus após a sua ressurreição. De tamanha importância que ela teve na igreja, né? Mas graças a isso, a essa ideia, né, as pessoas até hoje tratam ela como uma prostituta, né? Sempre trazem esse nome. Quando fala de Maria Madalena, as pessoas lembram a prostituta. É uma coisa já meio que automática, mas na verdade ela não foi, né? Maria, ela era uma pessoa, na verdade, existem muitos indícios que ela na verdade era uma pessoa de família, uma pessoa inclusive muito rica, né? Naquela época, se os irmãos pararem para, inclusive, estudar sobre tudo mais, as pessoas não tinham 2 nomes, era somente um nome, e o segundo nome normalmente era o nome da cidade que ela nasceu, como por exemplo Jesus de Nazaré. Maria, ela trazia consigo 2 nomes.
devido à sua natureza quase que como uma princesa, filha de reis, né? Os estudos dizem que, inclusive, as suas vestes eram roxas, né? E ali na antiguidade, o roxo era uma cor muito difícil de ser alcançada. Era uma cor que era utilizada apenas por reis e rainhas. Não se tem necessariamente, digamos assim, um reino dela, mas que ela era, de certa forma, até uma família real. Bom, a segunda parte eu acho que já é mais até conhecida por todos nós, é a questão da Páscoa. A Páscoa, ela origina da palavra pacha, ou passashi, né, que significa a passagem. A Páscoa originalmente, lá no Velho Testamento, ela foi instituída para o povo hebraico, para o povo israelense, desculpa, para que fosse lembrado de quando eles foram retirados ali do Egito, né? Que conforme a passagem que eu li agora há pouco em Êxodo, era para lembrar todos aqueles anos que aquele povo passou ali, né? Eles deveriam sacrificar um cordeiro e temperá-lo com ervas amargas. De acordo com a Bíblia, essas ervas amargas eram para lembrar a amargura do que aquele povo teve ali durante todos aqueles anos no Egito. Após, como todos sabemos, né? Após a crucificação e a ressurreição de Cristo, a Páscoa já não passou a ser para lembrar aquele povo dos tempos ruins no Egito, mas sim para lembrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que foi feito por nós. Porque naquela época se entendia que a salvação era somente para aquele povo, e Jesus mostrou que não, a salvação seria para todos nós. E mais uma coisa, a gente sabe que as pessoas aí fora, a crença a qual as pessoas acreditam, né, é que a Páscoa, Jesus restou no domingo de Páscoa, né? É sempre essa ideia, o domingo de Páscoa. E a gente pode ler lá em Mateus capítulo 28, né, a partir do verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Essa palavra, irmãos, quando a gente procura, por exemplo, na Bíblia católica, né, a gente vê que essa parte, eles não falam o sábado, eles falam o sétimo dia, e algumas Bíblias até falam o domingo, né? E o domingo é substituído pelo primeiro dia. Mas a gente vê aqui que não tinha chegado ainda o domingo. Ou seja, quando a gente faz a cronologia dos fatos, Jesus não ressuscitou no domingo, ressuscitou no sábado, como a Bíblia diz, né? Outra coisa também que é um pouco difundida é a ideia do sacrifício. Jesus não foi do crucifixo, né? Crucificado. Ele não foi crucificado na sexta-feira, porque a Bíblia diz: Jesus passou 3 dias inteiros, né? 3 dias até a sua ressurreição. Então, se ele foi ressuscitar, se ele ressuscitou no sábado, então ele passou o sábado, a sexta e também a quinta-feira. A Bíblia diz também que Jesus foi crucificado às 9 horas. Às 9 horas não, desculpa, na 9ª hora, né? Eu sempre me confundo nisso. A 9ª hora, quando a gente conta, dá mais ou menos 3 horas e pouquinho da tarde. Ou seja, a Sexta-feira Santa também não faz muito sentido, porque se Jesus restou no sábado, ele morreu na quarta-feira, né? E ele foi, então, ali na noite da quarta-feira, que já era quinta, foi quando ele foi colocado ao sepulcro, né? Então também é mais uma ideia de que, às vezes eu fazendo um parênteses aqui, às vezes as pessoas me perguntam sobre algumas coisas assim, e eu conto essas histórias, as pessoas às vezes ficam olhando para mim e ficam pensando:
Qual é o seu problema? E às vezes até algumas pessoas cristãs, né? Não, bate o pé, não, foi no domingo. E às vezes quando a gente mostra na Bíblia para eles, muitas pessoas também ainda não acreditam. Ainda preferem ficar com a ideia de que foi trazido lá de trás, de que foi mudado, de que foi totalmente alterado. Como a gente estava estudando ontem na escola bíblica, né? O porquê do domingo, né? E eu até havia comentado que o domingo ele foi trocado também no primeiro concílio de Nicéia. Eles foram decididos que o dia do Senhor não seria mais no sábado, seria aos domingos, né? Então, inclusive no nosso idioma, domingo significa dia do Senhor, mas sábado é o dia sagrado, é o sétimo dia. Mas essa palavra é do latim. Quando pegamos, por exemplo, do inglês, o domingo é Sunday, dia do sol, né? Não tem nada a ver com o sagrado. Na verdade, o sol ele era venerado pelos romanos. Eu não sei se os irmãos já pararam para ler sobre isso, né? Sol Invictus era o deus dos romanos. Inclusive, era o símbolo que eles carregavam em suas armaduras, em suas bandeiras naquela época. Então, eles trocaram sábado para domingo para que se encaixasse com a crença romana. Mas por que isso, né? Quando a igreja, após esse concílio de Nicéia, Constantino viu o poder que a igreja tinha sobre as pessoas. Ele já tinha visto isso. Então, ele achava melhor que o cristianismo fosse a única religião. Mesmo ele não sendo cristão, ele achava melhor que o cristianismo fosse a única religião de todos os países que ele dominava, de todos os estados, cidades que ele dominava. Então, o que ele fez? Ele não queria traçar uma guerra, como a gente sabe que já houve muitas guerras, né, a favor do cristianismo. Mas ele queria fazer isso de uma forma mais inteligente, sem derramar o sangue daquele povo, que ele era muito estrategista. Então, qual foi a estratégia que ele bolou? Vamos então começar a absorver os costumes das outras religiões para a nossa, alterar um pouco a nossa religião para que ela se encaixe com todas e vire apenas uma só. Quais foram os outros, quais foram esses costumes que a igreja absorveu? Primeiramente, a questão do domingo. Como o domingo era venerado pelos romanos e a igreja era muito importante em Roma, eles trouxeram então o domingo, que era o Sunday, para o dia do Senhor, para que o sol fosse Jesus Cristo, para que o sol fosse Deus, fosse um só, fosse três coisas juntas, né? Para que aquele povo começasse então a acreditar no Cristo, no cristianismo e não no Deus Sol. Outro costume também que aquele povo tinha era de que eles tinham a festa da carne, né? que é o carnival, né? Que é o carnaval. A festa da carne, originalmente, ela era uma festa ali do povo de Roma. Era uma festa da qual só participavam homens, da qual eles louvavam e adoravam a um Deus pagão, né? Digamos assim. Eles faziam então, eles faziam uma festa enorme, onde homens dormiam com outros homens, e dali eles passavam 40 dias sem o prazer da carne, da qual eles diziam, né? Que eles falavam que o homem era para o prazer e a mulher era para a reprodução. Eles passavam ali 40 dias sem um homem dormir com outro homem para dormir com as mulheres para reproduzirem, né? E quando foi trocado esse costume aí para a igreja, eles falaram então que o prazer da carne seria simplesmente o prazer de comer carne. Então eles deveriam ficar 40 dias antes da data de ressurreição de Cristo, apenas comendo vegetais, etc., sem comer a carne. E na sexta-feira poderiam comer o peixe. Eles colocaram isso visto que Jesus era pescador, né? Jesus também era pescador, aliás, que muitos dos seus servos eram pescadores. A terceira parte que eu quero trazer aqui também é sobre o Natal. O Natal, como os irmãos sabem, a gente não tem uma data específica na Bíblia falando sobre a data do nascimento de Jesus. A morte, nós sabemos que foi no mês de Nissan, né? Isso, a morte de Jesus foi no mês de Nissan. Mas o nascimento não se tem ideia. O que se sabe, o que muitos dizem, historiadores dizem, é que a morte de Jesus Cristo aconteceu no inverno. O inverno acontece um pouco antes da data da morte de Jesus.
né? Seria ali algo em torno, a gente ali tem entre março e abril, seria algo mais ou menos em maio, né? Mas por que escolheram o nascimento de Jesus para 25 de dezembro? Essa data, irmãos, como eu já havia dito, a igreja começou a absorver vários costumes de várias outras religiões. Existia uma religião pagã que eles adoravam também, né, o sol como um deus, mas de forma diferente. Qual era o costume deles? No dia 24 de dezembro, eles consideravam o dia da morte do sol. E o que seria isso? O sol morreria, a terra congelaria e todas as pessoas sem sol morreriam. Então o que eles faziam? Eles se dirigiam até uma floresta, faziam uma fogueira, levavam comida e ao pôr do sol eles louvavam e assavam aquelas comidas e comiam. Quando a igreja viu aquilo, eles falaram, vocês adoram o sol? Jesus é o sol. Né? Jesus é o sol, então vocês têm que adorar também a Jesus, porque Ele é o sol. Ele é que traz toda a vida. E para absorver aquilo, então eles trouxeram a data do nascimento de Jesus como 25 de dezembro. Né, que para eles seria o renascimento do Deus Sol. Isso foi trazido, a gente vê como esses costumes tão antigos, lá da época de 300, 400 depois de Cristo, são louvados até hoje. Um outro costume que foi trazido lá, quando eles iam levar a comida, né, naquela época, eles levavam apenas, normalmente eram carnes, né, para assar naquela fogueira. E para não atrair predadores na floresta, eles colocavam aquelas comidas nos topos das árvores. Sempre faziam isso. Só que quando a igreja trouxe esse costume para eles, eles pararam de ter esse costume de ir até a floresta, de fazer isso. Então o que eles começaram a fazer? Eles arrancavam uma árvore e traziam para dentro das suas casas. E nessa árvore, com o passar do tempo, eles não colocaram mais comida nela. Eles começaram, houve acho que, se não me engano, 400 anos após, houve uma grande fase de fome. Então, escassez de comida. Então, eles começaram a colocar apenas enfeites nessas árvores. Enfeites que simbolizavam comida. Se os irmãos verem hoje em dia, essa é a origem, né, da árvore de Natal, que muitas pessoas trazem para sua casa, inclusive dizem, né, coisas absurdas, né, que é o espírito natalino, que é isso e aquilo. Mas, na verdade, é um costume muito antigo de uma religião pagã. Se os irmãos perceberem os enfeites que são colocados nas árvores, todos eles são comidas. As bolinhas são algumas frutas, como se fosse um cabo de guarda-chuva, né, que é tortinho. Ele, na verdade, é um doce muito antigo. Ele é um doce, se eu não me engano, um doce alemão, que ele é como se fosse um pirulito, só que sem um cabinho, né? Você comia ele inteiro. E a gente pode ver, irmãos, como muitos desses costumes, inclusive, afetam a fé de muita gente. Né? Porque às vezes as pessoas falam com a gente sobre o domingo, sobre esses dias esses 40 dias sem comer carne, ou sobre a ressurreição de Cristo, porque vocês não trabalham no sábado, sobre o Natal. E às vezes as pessoas elas tendem às vezes a tirar chacota, a brincar com as coisas que nós acreditamos, né? Às vezes, ali no meu trabalho, eu sou tido às vezes, não só onde eu trabalho hoje, mas eu sempre fui tido um pouco como antissocial. As pessoas falam para mim, a gente vai fazer uma reunião no final do ano, festa de Natal. Eu falo, não vou. Mas por que você não vai? As pessoas, a empresa vai dar um chapéu de Natal para todo mundo. Eu falo, olha, não é muito minha praia. Às vezes eu até, hoje eu já falo, antigamente eu tinha mais o costume de tentar só dizer não, né, sem dar um motivo. Porque eu senti que quando eu contava essas histórias, aquilo que eu estudei, sobre aquilo que eu aprendi, sobre essas datas e tudo mais, as pessoas elas ficavam um pouco com o pé atrás. Às vezes tiravam chacota e tal. Então eu sempre pensei em simplesmente não trazer essas coisas para as outras pessoas, né? Mas hoje eu vejo de forma diferente. Hoje eu vejo que sempre que eu puder falar de Deus, se eu puder trazer a coisa certa, se eu puder difundir algo que é errado, que eu vejo como errado, que é aquilo que dita a minha fé, hoje eu vejo que eu não posso ficar com o pé atrás. Hoje eu vejo que sempre que surgiu uma oportunidade de eu falar de Deus, eu tenho que falar.
Inclusive, ontem a gente fez uma reunião aqui, trazendo um parênteses, né? Uma colega de trabalho fez uma coisa que eu nunca pensei em fazer e eu achei muito legal. Eu estava até comentando com os meninos na reunião que essa moça ela entrou na empresa acho que tem 3 semanas. Né? Um dia eu estou entrando mais cedo esses dias, que tem uns trabalhos extras que eu tenho que fazer e tudo mais, e ela sempre chegava cedo, tomava um cafezinho lá, a gente fazia um café, às vezes conversava 2, 3 palavras. Outro dia eu estou sentado, ela veio falar comigo e ela trouxe na mão dela uma bandeja cheia de papelzinho. Ela olhou para mim e falou: pega. Aí, o que é isso? Ela falou: um versículo da Bíblia. Eu falei: olha que legal. Eu peguei um versículo, tal, li. Ela falou: coloca aqui, que quando for amanhã, eu vou passar na sua mesa de novo. Eu falei: ótimo. E todo dia ela faz isso, irmãos. Ela passa de mesa em mesa, falando com todo mundo, entregando um versículo para todo mundo. Olha que maneira divertida, que maneira diferente de espalhar a palavra de Deus, né? Porque às vezes a gente pensa, principalmente eu vejo que as pessoas lá fora pensam, né? Que eu não gosto de ler a palavra de Deus, eu não gosto de ouvir, que às vezes uma pessoa vem na minha casa e fica meia hora falando comigo e aquilo é maçante, às vezes eu vou na igreja, mas olha só, a pessoa vai ali, lê um versículo. Muitas vezes um versículo lindo, um versículo que te traz paz, que para aumentar a sua fé, você lê e aquilo conforta o seu coração. Mas, voltando agora à palavra que eu estava trazendo, eu vejo, irmãos, que a cada dia nós temos que nos esforçar mais para aprender sobre Cristo. Hoje eu ainda não tenho condições de necessariamente fazer uma faculdade sobre isso, né? Mas eu sou um cara muito curioso. Graças a Deus, Deus me fez uma pessoa muito curiosa. Quando uma pessoa me faz qualquer pergunta, se eu não souber responder, eu falo: não sei, mas mesmo que eu não vá responder para ela, eu vou atrás. Eu vou procurar. E muitas vezes eu faço essas perguntas internas para mim. Né? Porque eu realmente não sabia. De onde veio a árvore de Natal? De onde veio o costume disso, daquilo? Por que dezembro, se a Bíblia fala que não é lá? Ou por que a Páscoa, se a Bíblia fala que Jesus não ressuscitou no sábado? Ou que a Bíblia fala que Jesus não morreu na sexta-feira? Por que disso? E eu sempre tive essa curiosidade de estudar, procurar e ler sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que também nos engrandece. Porque, inclusive, eu lembro que o irmão Luiz falou uma vez para mim, né? Você, o Luiz Miguel e tal, vocês têm computadores, vocês ficam bastante tempo jogando assim, e por que vocês não estudam mais? Naquilo me veio a cabeça, acho que o irmão Luiz lembra, né, que ele veio falar isso comigo, e aquilo veio na minha cabeça, e eu pensei: não, eu acho que eu posso, né? E, irmãos, isso é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. A gente pensa em tecnologia, né, um computador, som e tudo mais, um celular, e a gente só vê os malefícios que pode trazer para a gente. Mas e os benefícios? Né? A tecnologia ela tem que ser aliada da gente. Seja para a gente estudar, engrandecer a nossa vida, ou seja para a gente ver uma coisa para dar risada, e também para a palavra de Deus. Hoje, tudo que a gente traz aqui na frente, o Mateus coloca lá no YouTube, coloca para outras pessoas verem, ou até para a gente ver. Então, eu sempre falo isso, irmãos. A tecnologia, ela é nossa aliada. A gente tem que saber utilizar ela. Né? Então, irmãos, se os irmãos tiverem um tema interessante, algo diferente, eu tenho uma curiosidade sobre a igreja, porque a minha igreja não é assim, outra igreja é assim, procura saber o porquê. Vai na internet, vai procurar, vai ler pessoas falando. Tem muito conteúdo sobre muita coisa que eu já li, inclusive sobre outras religiões. Porque muitas vezes eu tenho o costume também de saber o que a outra religião fala, o porquê é aquilo. Porque quando a gente às vezes vai falar com outras pessoas, às vezes você vai falar com uma pessoa que ela é, sei lá, espírita, aí se você não sabe sobre o espiritismo, você vai simplesmente ofender essa pessoa sobre a religião dela. Porque a pessoa acredita lá que tem o espírito, não sei o quê, eles leem a Bíblia inclusive. Eles não acreditam em tudo que está aqui, mas eles trazem a Bíblia como um ponto. Né? E se você não souber sobre aquilo que aquela pessoa fala, aquilo que a religião daquela pessoa fala, a gente vai simplesmente ofender aquela pessoa, o que vai fazer com que ela se entristeça com a gente, até com as pessoas como a gente, como outros cristãos. Então ela vai se fechar e não vai mais querer ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a mensagem que eu trouxe nessa noite. Eu gostaria muito que os irmãos... Sim, tem uma curiosidade, irmãos, procurem, até sobre o que eu falei aqui nessa noite. Vão atrás, procurem,
estudem, tragam outros pontos, vejam datas, nomes e tudo mais, porque tudo isso a gente consegue localizar. A gente tem uma ferramenta incrível nas mãos e a gente pode utilizá-la muito bem. Não somente a Bíblia, mas também a internet é algo que vai facilitar muito a vida da gente. A gente pode ler lá, tirar a dúvida aqui na Bíblia. Eu sei que a gente não tem muito costume muitas vezes, inclusive eu gostaria até de falar para os irmãos, né? Quando eu vou em outras igrejas, às vezes, o pregador sempre traga as palavras e fala, abre a sua Bíblia e confira, lê comigo. E a gente não tem esse costume, mas eu acho que a gente deveria ter também. A cada dia, não só na escola bíblica, mas aqui na frente. Se eu trago um versículo e falo, irmãos, versículo tal, infelizmente não está tendo ali no telão ainda, mas os irmãos podem abrir sua Bíblia, conferir, que às vezes a gente acaba falhando um ponto, tal, e os irmãos falam, olha, estou lendo aqui, vou tirar uma dúvida com ele, porque eu li aqui e eu não entendi essa parte. Então é sempre bom a gente ler cada vez mais. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.